dia, o grande exército de Israel, junto com os filisteus, vieram até o vale de Elá para uma grande batalha. Os filisteus chegaram com a arma secreta, um grande guerreiro chamado Golias, alguém cuja estatura era de quase 3 metros de altura. Aquele gigante saiu do meio da fileira dos filisteus e desafiou o grande exército de Israel, comandado por Saul, dizendo: "Dê-me um homem para lutar comigo. Se ele ganhar de mim, seremos vossos servos, vossos escravos. Mas se nós ganharmos, vocês nos servirão." Quem disse que Israel teve coragem de lutar ou de armar um guerreiro capaz de enfrentar Golias? Eu não fiz teologia para estudar a fundo a vida de Golias, mas pelo pouco que eu entendo, ele era da cidade de Gate. Ele não era filisteu, mas os filisteus o alugaram. Ele era um guerreiro valente que desde sua infância era treinado para matar. Não é que durante 40 dias aquele gigante desafiou o povo de Israel? Israel, toda vez que o via, tremia nas bases. Não tinha coragem sequer de olhar para aquele gigante. Não queria ofendê-lo para não provocar mais ainda a sua ira. Mas em Belém tinha um jovem chamado Davi, que era pastor de ovelhas. Sabe aquele jovem que o pai, quando vê que o filho não tem nada para fazer, arruma algum serviço para ele, para não ficar com a mente ociosa? Davi era pastor de ovelhas malhadas. Ovelhas que não tinham algum valor comercial, eram super magras e que precisavam engordar com o alimento que encontrava no pasto. Essa história chegou ao conhecimento de todos, a ponto de seu pai Jessé, sabendo que tinha 3 filhos no exército de Saul, mandou Davi saber como é que eles estavam indo, como é que estava a saúde, como é que estava a peleja. E aí Davi, em obediência, foi cumprir o mandato do seu pai para saber dos seus irmãos. Ele vai depressa, bem cedinho, deixa as ovelhas com outros cuidadores e vai cumprir o mandato de seu pai. E vai com pressa. E chega bem numa hora em que os exércitos estão se posicionando, tanto de Israel quanto dos filisteus. E enquanto ele conversava com seus irmãos, procurando saber como estava indo, o gigante Golias se aproxima e brada durante 40 dias, como fez das últimas vezes. E Davi ouviu. E Davi observa que o exército de Israel ficou temeroso com o bradar daquele gigante. De repente ele escuta uma conversa entre os soldados, na qual eles diziam: "Ouviste que é o que o rei vai fazer? A quem vencer esse gigante dará muita riqueza a esse homem. Dará sua filha como esposa e isentará a casa dos seus pais dos impostos." Mas conta-se alguns especialistas que Davi tinha em torno de uns 13 anos quando ouviu essa palavra. Não é que ele se interessou. Ele se vira para os soldados e pergunta: "O que é que o rei dará mesmo a quem matar esse filisteu?" E ele vai muito mais além. Aquele cabra era valente. Quem ousa esse incircunciso desafiar o exército do Deus vivo? Pense no bicho ruim, era o tal de Davi. Não tinha tamanho, mas coragem tinha de sobra. Os soldados então lhe disseram todas aquelas mesmas palavras. Eliabe, seu irmão mais velho, ficou invocado e perguntou: "Com quem você deixou aquelas ovelhinhas malhadas? Vai lá cuidar dela? O negócio aqui é pra homem, rapaz, não é pra menino não." Era pra homem, mas ninguém quis enfrentar Golias, né? Na verdade, Eliabe estava com ciúme de Davi, porque lembra quando Samuel foi ungí-lo? Ele foi o primeiro, mas o Senhor disse que não era ele, seria Davi. Então era mais questão de ciúme de um irmão que queria ser rei, mas não foi escolhido. Mas não é que aquela palavra que Davi disse chegou aos ouvidos de Saul, e Saul mandou chamá-lo. Saul olha para Davi e vê a inocência dele e acha até que: "Meu filho, você não pode enfrentar um guerreiro dele, ele tem habilidade, você não tem." E Davi conta a Saul o segredo da sua valentia é quando os olhos de ninguém estavam sobre ele, mas só do Senhor. Quando se levantava o leão ou o urso, Davi matava o leão, matava o urso, defendia sua ovelha. Isso impressionou Saul, que resolveu logo colocar sobre ele toda a sua armadura e mandá-lo enfrentar o gigante, sem hesitar, porque não via outro soldado capaz de fazer ou ter a coragem que Davi demonstrava naquele exato momento. Mas Davi não estava indo enfrentar Golias porque confiava em si mesmo, não, mas era no Deus de Israel, no Todo-Poderoso,
naquele que é general de guerra, que nunca perde uma batalha. Esse sim, esse é um homem de fé. Aqui para nós, eu acho que Saul tentou tirar uma casquinha desse momento na vida de Davi. Porque ele pega e joga toda a sua armadura sobre Davi. Davi era franzinozinho, né? Não tinha aquela estrutura de carregar aquela armadura e achou muito pesado, não conseguia nem andar. Eu acho que Saul pensou, se ele ganhar, vão dizer, só ganhou porque estava com a armadura de Saul. Não é que Davi rejeitou aquela armadura, pegou aquilo que era seu costume, seu cajadozinho, aquela funda, e ainda escolheu selecionadamente 5 pedrinhas e botou no seu bisaque, como diz no interior. E lá vai Davi com a cara e a coragem e a fé no seu Deus enfrentar aquele gigante, com a certeza da sua vitória. Você pensa que foi fácil para ele? Sabe quantos irmãos ele tinha nesse exército? 3, só observando, torcendo para ver ele ser humilhado diante do gigante. Mas Davi foi confiado no seu Deus. Nenhum daqueles 3 irmãos se ofereceram sequer para carregar o bisaque de pedra que ele carregava. Mas ele foi confiado no seu Deus. Pense no caba de coragem. Quando o filisteu olha, vê aquele menino ali diante dele, começa a zombar com todo o exército dos filisteus. Começam a rir e menosprezar Davi. E o filisteu diz, eu sou por acaso algum cão, para tu vir para mim com um pedaço de pau. E amaldiçoou Davi. Mas quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou? E o gigante ainda mais. Darei a tua carne às feras do campo e às aves, elas vão comer você. E Davi diz àquele gigante, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho diante de ti, no Deus de Israel, o Deus dos exércitos a quem tu tens desafiado. Tu vai ver. Hoje o Eterno me dará você em minhas mãos e eu vou te ferir. Deceparei tua cabeça e pegarei teu corpo e a de todos estes filisteus e darei às aves. De repente corre do lado o filisteu todo protegido com capacete e armadura, sem brecha alguma que pudesse lhe ferir, e de lá vem Davi, colocando uma pedra na sua funda e girando e tome-lhe. Foi bem no meio da testa. O bicho caiu ali estendido. As pessoas acham que ele morreu por causa da pedrada, mas na verdade ele ficou como que quase desmaiado. E é aí que Davi tira a sua espada, tora-lhe a cabeça para não dar chance daquele filisteu sobreviver. Lembra que ele disse que ia dar a carne dele para as aves? E o exército dos filisteus? Os filisteus ouviram isso e viram que ele já cumpriu a primeira etapa, ficaram foi com medo. Pegaram as suas armas e tome-lhe carreira, mas correram. O exército de Israel ficou abismado com a valentia daquele guerreiro e Saul manda chamar por meio de Joabe para saber quem era aquele jovem. E lá vem Davi com a cabeça de Golias na mão e sua espada na outra. Venceu o gigante no poder e na força do seu Deus em quem ele cria. E a lição maior que podemos tirar dessa história é que por maior que seja o gigante, quando você crê no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, não há gigante que se levante contra você. E se levantar, é para cair, é para ser derrotado. Então confie no Senhor. Deus te abençoe. Jesus te ama muito.